galera! E aí, moçada, tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, nessa aula nós vamos falar sobre isomeria plana ainda. Na outra videoaula a gente falou sobre isomeria de posição, isomeria de função, de compensação e de cadeia. Tudo bem? Ficou uma quinta isomeria plana para esse outro vídeo. Tudo bem? Mas antes de falar da isomeria plana de tautomeria, esse é o nome chique, gostaria de lembrar que você se inscrevesse no canal Química Tonight e que no final você desse o seu like. Tudo bem? Estão prontos? Então vamos lá. Moçada, isomeria plana de tautomeria é o quinto tipo. Só para relembrar, você já conhece, já aprendeu. Função, cadeia, posição, compensação. A quinta e última chama-se tautomeria, ou pseudo-isomeria, ou isomeria dinâmica. Tá, mas o que é isso? Olha que bonitinho. É um caso especial de isomeria de função em que os isômeros coexistem em equilíbrio. A palavra-chave aqui, moçada, é equilíbrio químico. Tudo bem? Reagente e produto, um convertendo-se no outro. Beleza? Olha um exemplo bacana. Essa primeira substância, eu sei que você está enxergando uma hidroxila, que de cara dá vontade de dizer que isso é um álcool, mas não é. Isso é um enol, porque a hidroxila está ligada num carbono insaturado. Essa segunda substância aqui tem um grupinho C-OH na extremidade. Isso nos lembra aldeído. Tá entendido? Eu só quis lembrar vocês de que a primeira substância pertence à função enol e a segunda pertence à função aldeído. Wanderson, se eu quisesse dar o nome para essa substância, como é que ia ficar? Vamos relembrar? A primeira substância ela tem dois carbonos, tem uma dupla e tem hidroxila. Então o nome dela vai ser etanol. Et, dois carbonos, em ligação dupla entre carbonos, ol por ser hidroxilado. Tudo bem? A segunda é um aldeído, que tem a terminação al. Portanto, a segunda substância vai ter o nome de etanal, et, dois carbonos, an, porque a ligação entre carbonos é simples, e al, porque ele é um aldeído. Tranquilo. Não parece isomeria de função isso? Já que um é enol e o outro é aldeído? Parece sim. Mas, moçada, pelo fato de ter aparecido isso aqui pra gente, o que isso te lembra? Aí isso me lembra um processo reversível, Wanderson, que com o passar do tempo vai atingir uma situação de equilíbrio. Perfeito. Exatamente isso. Eu quero que você entenda que tem que ter equilíbrio para ter essa tal de tautomeria. Beleza? Tranquilo? É possível no mesmo recipiente você ter o etanol e ao mesmo tempo o etanol. São duas substâncias diferentes, pertencem a funções diferentes, mas olha isso. O que você está percebendo? Eu estou percebendo que a fórmula molecular é a mesma. É por isso exatamente que eles são isômeros. Vamos relembrar? Qual a definição de isômeros? Substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. É o que você está vendo nessa tela. Etanol e etanol são substâncias diferentes, de funções diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular, portanto, são isômeros. Entendeu? Tá, mas isomeria de quê? Pelo fato de ter duas funções coexistindo no mesmo recipiente, vamos dizer assim, o nome dela é chique, é diferente, tautomeria, isomeria dinâmica ou pseudo-isomeria. Tudo bem? Tranquilo? Então apareceu, Wanderson, essa flechinha aí dizendo que uma função se transforma na outra e a outra se transforma na uma, já posso ter certeza que é tautomeria? Perfeito. Agora, você sabia que por trás da tautomeria tem uma outra coisa muito bonita acontecendo? Uma coisa mais legal de você estudar. Quer ver? Olha para essa setinha que o Wanderson vai colocar para você. Olha lá. Você percebe que uma ligação dessas... Aqui tem duas, não tem? A gente chama de ligação sigma e pi. Não tem duas aqui? É verdade. Uma dessas ligações migra para o O. Olha onde veio aparecer aqui.
Como contrapartida, esse hidrogênio que estava ligado nesse oxigênio migra para esse carbono vizinho. Olha a outra setinha. Quero que você entenda que vai ter uma troca de uma ligação π por um hidrogênio da hidroxila. Então, quando essa ligação π sobe para cá e esse hidrogênio desce para cá, você forma essa outra substância que é o etanol. Wanderson, dá para voltar essa ligação π para o carbono e um H voltar para o oxigênio? Lógico que pode. Lógico que dá para voltar. O processo é reversível. Só para curiosidade, não faz diferença nesse momento da aula ainda, mas para curiosidade, o etanol é mais estável. Então a tendência é muito maior do etanol se converter em etanol do que o contrário. Só que o processo é via de mão dupla, vai e volta. A tendência de ida é um pouco maior. Tranquilo? Beleza? Como existe equilíbrio, quer dizer que o etanol e o etanol podem coexistir. Concordam? No mesmo copinho, no mesmo recipiente. E essa mistura que contém esses dois tautômeros, esses dois isômeros, você vai dar o nome chique de mistura alelotrópica. Não confunda com mistura alotrópica. Mistura alotrópica é ter no mesmo recipiente carbono, grafite e diamante, por exemplo. O2 e O3, né? Fósforo, branco e vermelho, né? Lá é alotrópico. Agora, a mistura dos dois tautômeros é chamada de mistura alelotrópica. Tranquilo? Entendeu o que eu disse? Palavra-chave qual é, moçada? Equilíbrio. Uma função se transformando na outra e a outra se transformando na primeira. Ponto final. Beleza? Olha que bonitinho. Existe uma isomeria desse estilo, né, tautomeria, numa base nitrogenada que vocês conhecem das aulas de biologia, uma base chamada de guanina. Sabia que a guanina ela pode se apresentar de duas formas possíveis? A guanina ela pode estar na forma cetônica. O que seria isso, Wanderson? Cetônico. Isso aqui, ó. Isso é forma cetônica. Mas a guanina pode se apresentar também na forma enólica. O que é enólica? Quando você tem a hidroxila ligada num carbono insaturado. Pronto. Tudo bem? Cetônica e enólica. De boa na lagoa? É a mesma ideia daquele exemplo de trás. As duas funções podem coexistir. Você está vendo as duas flechinhas, inclusive. Então, existe um equilíbrio entre a forma cetônica e a forma enólica. Tudo bem? Alguns autores chamam isso exatamente cetona e enol. Outros usam uma outra palavrinha que eu já vou te mostrar. Tá bom? Galera, principais casos de tautomeria. Bom, aldoenólica. Foi a do primeiro exemplo dessa aula. Aldeído vira enol, enol vira aldeído. Pronto. A segunda, que cai em provas, cetoenólico. O que é isso? Cetona vira enol, enol vira cetona, que é o que você está vendo nessa tela, inclusive. Existe uma outra que acontece com as nitrilas. Nitrila pode se transformar numa isonitrila e o contrário também acontece. E existe também uma outra chamada de amidas com iminoálcool. É bem mais raro esse nome, beleza? Mas você sabe o que seria amida com iminoálcool? Vou até usar a borrachinha aqui, ó. Alguns autores chamam essa forma da guanina aqui de forma amídica. Faz sentido? Ah, é verdade, Wanderson. C-O-N-H a gente pode chamar de amida. E essa outra coisa mais estranha que apareceu aqui pode ser chamada de iminoálcool. Por que o nome imino? Que tem um nitrogênio aqui fazendo ligação dupla. É só por isso. Então você poderia chamar essa coisa que o Wanderson destacou aqui de amida e poderia chamar essa outra coisinha aqui do lado de iminoálcool. Independente do nome que o autor usa, é uma tautomeria do mesmo jeito. Entendeu? Então a tautomeria é um caso específico, especial. Tem que ter duas funções orgânicas em equilíbrio uma com a outra. Quais são os casos principais? Aldeído com enol, cetona com enol, nitrila com isonitrila ou ainda, mais raramente, né, amidas com iminoálcois. Tranquilo? Galera, e para fechar esse assunto de isomeria plana, eu fiz um roteirozinho de como que você descobre, às vezes o pessoal fica perdido em qual das 5 isomerias planas aquele exercício se encaixa.
Entende? Às vezes aparece para você 2 ou 3 substâncias isômeras e pergunta qual o tipo de isomeria. Então tem um roteirozinho, vai que te ajuda, né? Olha isso aqui, que bonitinho. Então você vai fazer algumas perguntinhas básicas. Então a primeira pergunta que você faz quando você olha uma listinha de substâncias que você quer saber o tipo de isomeria que acontece entre elas, primeira perguntinha: pertencem à mesma função? Bom, quais são as respostas? Ou é sim, ou é não. Óbvio. Se a resposta for sim, o que você faz? Você passa para a próxima perguntinha. Qual seria a próxima perguntinha? Mesma cadeia, eu já comento isso. Também se a resposta for não. Se a resposta for não, você vai para outra perguntinha chamada existe equilíbrio? Então qual é a primeira pergunta? Pertencem à mesma função? Quais são as respostas possíveis? Ou é sim ou é não. Se é sim, você vai para a próxima pergunta. Qual é a pergunta? Pertencem, aliás, possuem a mesma cadeia? Espera um pouquinho. A pergunta que o Wanderson está fazendo agora é essa aqui. Possuem a mesma cadeia carbônica? Moçada, quais são as respostas? É, Wanderson, ou é sim ou é não. Se a resposta for sim, o que eu faço? Se a resposta for sim, você faz isso. Você vai para a próxima pergunta, que se refere ao quê? Possui heteroátomo em posição diferente, mas já vou responder. Então, se a resposta dessa segunda perguntinha for sim, você passa para a próxima. E se a resposta for não? Se a resposta for não, você já respondeu. A isomeria já é de cadeia, já eliminou. Pronto. Tudo bem? Até troquei de cor para ninguém se perder. Então, você fez 2 perguntinhas. Mesma função? Sim. Mesma cadeia? Não. Isomeria de cadeia. Acabou. Beleza? Vamos continuar explicando as outras? Tá, mas vamos pensar nessa perguntinha agora aqui. Imagine que 2 substâncias que apareceram para você no exercício, elas não têm a mesma função. Agora, a segunda perguntinha: existe equilíbrio? Respostas: sim ou não. Se a resposta for sim, você já fechou que a isomeria é de tautomeria, aquela dinâmica. E se a resposta for não, que não existe equilíbrio? Aí você já conclui que a isomeria é de função. Entendeu o que eu disse? Tranquilo? Mas lá em cima tem mais uma perguntinha para ser feita. Confira. Se o heteroátomo está em posição ou localização diferente. O nós é a abreviação dos 3 heteroátomos principais, né? O nós que apareceu aí, o Wanderson está falando de heteroátomo. Tem que ter nitrogênio ou oxigênio ou enxofre entre carbonos. Mas vamos chamar isso de heteroátomo. Heteroátomo está em posição diferente? Quais são as respostas? Ou é sim ou é não. Se a resposta for sim, o que você faz? Se a resposta for sim, é porque a isomeria que acontece é de compensação. Wanderson, se a resposta for não? Se a resposta for não, a isomeria é de posição. É um roteirinho que você faz algumas perguntas. Primeira pergunta: pertencem à mesma função? Se for sim, você vai para o caminho de cima. Se for não, você vai para o caminho de baixo. Entendeu a ideia? Beleza, moçada? Uma hipótese de ter a mesma função e ter a mesma cadeia e ter heteroátomo em posição diferente. Compensação. Na hipótese de ter mesma função, não ter a mesma cadeia. Já é isomeria de cadeia. Na hipótese da primeira resposta ser não. Se for não no comecinho, ou vai ser tautomeria ou vai ser isomeria de função. Beleza? É só um roteirozinho, tem gente que não vai gostar disso, você pode fazer a sequência normal que o Wanderson ensinou. Na sua cabeça você vai procurar se a diferença entre os isômeros são de função, se são diferenças de cadeia, se é diferença de posição, se é compensação ou se é aquela especial chamada de tautomeria. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado dessa ideia de isomeria plana. Beleza? No final, dê o seu like. E se você ainda não se inscreveu, bora lá se inscrever no canal Química Chunai. Grande abraço, moçada. Até a próxima. Fui.